Fala galera, vamos embora, aluno, aluna, tudo certinho, todo mundo estudando? Então vamos lá pessoal, vamos para a aula 4, tá? Desde a aula 1 aí de editor de texto, planilhas e PowerPoint aí, no caso apresentação de slides, nós estamos conversando, estamos mostrando questões de concurso público, comentando aquelas que mais caíram, aquelas que provavelmente vão cair novamente, tá? Falamos aí de Word nas duas primeiras aulas, né? O editor de texto mais utilizado no mundo, né? E agora, desde a aula 3, nós estamos conversando, mostrando as ferramentas, fazendo a introdução ao Excel, tá? O software que vai permitir com que nós, usuários, façamos planilhas eletrônicas, tá? Na minha opinião, o melhor dos melhores, né? O Excel realmente apavora, tá? Então vamos para essa aula 4, lembrando sempre, assista os vídeos, retroceda, aperte pause, pega o caderno, a caneta, anote tudo o que a gente está conversando aí nos vídeos para que fique muito mais fácil os seus estudos, beleza? Então vamos lá, moçada. Continuando as questões de concurso público em relação ao Excel, tá? Bom, começa aí no número 2, porque na aula anterior, na aula número 3 desse aplicativo, nós visualizamos apenas, comentamos apenas uma questão, tá? Então, continuando aí, a partir da questão número 2, né? Muito cuidado com as pegadinhas já no enunciado da provinha, né? No enunciado da questão. O pessoal costuma muito aí, as bancas costumam muito querer fazer pegadinha para que você se perca ali com uma informação na tua cabeça e a resposta na verdade é outra, né? Então leia com muita atenção e releia a questão para que você não caia nessas pegadinhas, beleza? Vamos lá. O Microsoft Excel 2010, então agora ele vai abordar para a gente aí, trazer uma questão da versão 2010, que conforme eu falei, 2007 e 2013 são muito parecidas, tá? Então não vai atrapalhar em nada a gente trabalhar ali com 2007, 10 e 13 em relação às questões, né? E até é legal que vale a pena ver tudo que caiu nessas três versões, né? Então o Excel 2010 permite a realização de cálculos sobre dados dispositivos em formas de tabelas. Qual das seguintes alternativas descreve as propriedades da tabela abaixo? Olha só. Concurso Público 2014 da UESP, né? Ele trouxe ali pra gente então uma planilha no qual nós temos na coluna A os meses de janeiro a dezembro, na coluna B, C e D o número de vendas nos respectivos anos 2011, 2012 e 2013, tá? Então vamos ver o que é essa questão, o que eles pedem nesta questão. Já no próximo slide ele vai trazer ali as alternativas para a gente, né? Então, alternativa A. A soma dos valores, vamos prestar atenção agora. A soma dos valores do intervalo de células C2 até C13, nós vimos na aula passada. Quem assistiu aí a aula 3 de editor de texto, planilhas e apresentações em slides, viu na aula 3 que os dois pontos significa até, tá? E o ponto e vírgula significa e, né? Então vamos voltar na questão, na alternativa A. A soma dos valores do intervalo de células de C2 até C13 pode ser representada pela expressão C2 mais C3 mais C4 mais até mais C13. Então, olha só a pegadinha. A soma dos valores no intervalo de C2 até C13 pode ser representada pela expressão C2 mais C3 mais C4 até mais C13? Poderia,
Poderia, não pode. Aí você vai perguntar assim, mas Sérgio, professor Sérgio, você não falou que pode ser lá C2 mais C3 mais C4 mais C5, que fazendo isso no Excel vai fazer com que some os valores que constam naquelas células? Sim, vai sim. Mas o que está faltando nesse enunciado para que isso seja verdade? Conseguiu já identificar ou não? C2 até C13, realmente a representação de C2 até C13, realmente aqui está certo. Mas o que está faltando aí para que esse cálculo seja correto, para que esse cálculo funcione? Não está faltando um sinalzinho na frente disso aí? Que sinal? O sinal de igual. Todo e qualquer cálculo no Excel, toda e qualquer fórmula ou função no Excel tem que começar com o sinal de igual. Ou seja, esta questão, essa alternativa estaria correta se aqui na frente tivesse o sinal de... Calma aí. Aqui na frente tivesse o sinal de igual. Mas não tem. E se não tem o sinal de igual, a alternativa A está errada. Tá? Então aí já ficou fácil de você visualizar as outras. Tá? Então perceba a pegadinha. Tem que ter o sinal de igual na frente, senão não funciona no Excel. Alternativa A, errada. Não tem o sinal de igual, não pode ser representado dessa forma. Alternativa B. B. A média dos valores do intervalo das células D2 até D13 pode ser representada pela expressão média D2 até D13? Poderia. O Excel ele possui várias funções, que nós vamos trabalhar com essas funções no decorrer das aulas, no decorrer dos vídeos, dos cursos. A função média no Excel, ela vai fazer o quê? Ela vai trazer a média em um intervalo de células. Então a função média, ela existe. Porém, ela estaria certa se nesta questão tivesse o sinal de igual na frente. Igual média, abre parênteses, seleciona de D2 até D13, fecha os parênteses e aperta a tecla Enter. Mas esta questão não traz o sinal de igual. Cadê o sinal de igual na questão? Cadê o sinal de igual? Não tem. Então, a questão, a alternativa B, também está errada. Tá? C. Ao clicar no botão quebra-texto, o conteúdo da célula B1 tornou-se visível em uma única célula. Tá? Então, ao clicar no botão quebra-texto, o Excel, deixa eu ver se eu deixei para vocês aqui. O Excel possui lá uma ferramenta em uma das guias, no caso a guia página inicial. Ela possui uma ferramenta chamada quebra de texto automática ou quebrar texto automaticamente. Tá? Depois a gente vê aqui com mais calma. Então ali ele fala o quê? Quebra de texto ou quebra-texto. Essa ferramenta quebra-texto não existe. Ela é quebrar texto automaticamente ou quebra de texto automática. Que nem eu falei, a gente já vai ver em uma das gravuras que nós temos ali. Deixa eu até ver se não tem para cá. Não nessa versão eu não coloquei. Mas
nós veremos ali as ferramentas, né? Se a gente tem ali um slide, enfim. Mas essa ferramenta quebra-texto, não existe, tá? O nome está errado. Então, só pelo nome estar errado, a função com que a ferramenta quebra de texto automática ou quebrar texto automaticamente, essa função, essa ferramenta tem a função de realmente fazer isso. Ela quebra o texto em uma única célula, fazendo com que todo o texto caiba naquela célula, fazendo com que ela fique entre linhas em uma mesma célula. Porém, a ferramenta quebra-texto não existe, esse nome não existe. Então a alternativa já está errada por causa disso, tá? Preste atenção nessas pegadinhas, nas terminologias que o pessoal da banca costuma colocar, fazendo com que você acabe caindo nisso daí, né? Alternativa D. Quando o intervalo de células B2 até B13 é nomeado para N vendas, a soma dos valores deste intervalo de células pode ser representada pela expressão igual soma, abre parênteses, N vendas, fecha e dá Enter. Bom, para você que assistiu a aula passada, a aula número 3 de editor de texto, planilha e apresentações em slide, você deve ter se lembrado que na apresentação da tela do Excel eu comentei sobre a ferramenta caixa de nome, tá? A ferramenta caixa de nome, ela fica ao lado da ferramenta barra de fórmula, né? Então, essa ferramenta, deixa eu apagar aqui. Essa ferramenta você tem a tela do Excel e você tem aqui a célula A1, A2, A3, etc. Logo acima da letra A, onde você tem a coluna A, você tem uma caixinha retangular branca chamada caixa de nome. E lá naquela aula, na aula anterior, na aula 3, eu mencionei que a caixa de nome, além de identificar qual célula está ativa, qual célula nós usuários vamos trabalhar, qual que a gente vai começar a digitação, eu falei que ela possui também uma outra função esta que é muito importante. A função caixa de nome, ela tem a função de dar nomes a um intervalo de células que você selecionar, tá? E como é que você vai dar nomes ao intervalo de células que você selecionar? Você vai selecionar determinadas células, por exemplo, de A1 até A10, seleciona com o cursor do mouse, é uma setinha, uma cruzinha branca que fica dentro da célula, você seleciona de A1 até A10, selecionou esse intervalo de células, você vai nessa caixa de nome que está logo acima da letrinha A, que corresponde à coluna A no Excel, e você vai digitar um nome. Por exemplo, o que a questão ali do concurso diz pra gente, ele digitou o nome N vendas, se eu não me engano, que corresponde ao número de vendas, tá? Então você digita na caixa de nome N vendas e aperte a tecla Enter. Pronto. Você digitou N vendas na caixa de nome com a célula A1 até A10 selecionado, digitou N vendas na caixa de nome, apertou Enter, o que você acabou de fazer? Você acabou de dar um nome para o intervalo de A1 até A10. Você está dizendo para o Excel que de A1 até A10 se chama N vendas. E aí você volta na questão. Quando o intervalo de células, no caso aqui, de B12 até B13, é nomeado para N vendas, a soma dos valores deste intervalo de células pode ser representada pela expressão igual soma, abre parênteses, N vendas, fecha parênteses e Enter? Sim, a resposta está correta. O que ele quis dizer? O intervalo de células de B12 até B13. Então, nessa planilha que caiu no concurso público, olha aqui, de B2 até B13. Se eu selecionar daqui até aqui, todos esses valores,
de B2 a B13, e em cima aqui da coluna A vai ter a caixinha de nome, e digitar aqui, ó, que de B2 até B13, que está selecionado, você digitar N vendas, e apertar o Enter, você está dizendo para o Excel que de B2 até B13 se chama N vendas. Então a função soma vai somar o quê? Esse intervalo de B2 até B13. Tá? Então a alternativa correta. Muito bem. E a última, olha aí, mais uma pegadinha na última questão. Ó. A média dos valores das células B2, C2 e D2 pode ser representada pela expressão igual média B2 e D2. Lembra que nós falamos, olha aqui, ó, B2, ponto e vírgula, D2. Nós falamos na aula 3 que ponto e vírgula significa E. O que ele está dizendo ali? Ó? Média igual média de B2 e D2. Perceba ali, ó, que B2, ele está pedindo a média de B2, C2 e D2. Tem 3 valores que ele quer saber a média. Então ali a média estaria certa se tivesse 2 pontos, que significa no Excel até. Como trata-se do E, ponto e vírgula, está errada a questão. Beleza? Então, presta atenção nisso daí. Se ele está colocando ponto e vírgula, que significa E, se ele está colocando 2 pontos, que significa até, ou se ele não está colocando o sinal de igual na frente da questão. Tudo no Excel começa com o sinal de igual. Tá? Então, presta atenção. Vamos lá. Resposta certa, alternativa D. Soma N vendas. Ele vai fazer a soma daqueles valores. Muito bem. Mais uma questão. No Excel, a opção congelar painéis permite que determinadas células, linhas ou colunas sejam protegidas, o que impossibilita alterações em seus conteúdos. Parou. A opção congelar painéis permite que determinadas células, linhas ou colunas sejam protegidas. Muito bem. Vamos ver essa opção congelar painéis. A opção congelar painéis, olha só. Só voltando, ó, acabamos de ver aqui, eu falei que tinha uma gravura da questão anterior. Ó. Olha lá, a caixa de nome está aqui em cima, ó, da coluna A, da letrinha A, tá? Que identifica toda a coluna A do Excel. A caixinha de nome está aqui em cima. Ó. Tá vendo? Então essa é a caixinha de nome da questão anterior. Tá? Digitou ali N vendas com aquele intervalo de células selecionados, apertou o Enter, pronto, você disse que o intervalo de células tem aquele nome. Mas vamos voltar a essa questão aqui, tá? A questão é, a ferramenta congelar painéis serve para proteger as células, impossibilitando que o usuário vá mexer em seus conteúdos? Então, essa ferramenta congelar painéis, ela se encontra na opção do menu Exibição do Excel. Então, ao clicar no menu Exibição, eu vou encontrar no cantinho direito da tela as opções ali, ó, nova janela, organizar tudo e congelar painéis. Ao encostar ao encostar o cursor do mouse em cima dessa opção congelar painéis, o Excel vai trazer para você uma janelinha explicando para que serve essa ferramenta. Então ele diz ali, ó, congelar painéis, manter uma parte da planilha visível enquanto o restante da planilha é percorrido. E o que essa ferramenta congelar painéis, o que ele está dizendo com isso? Por exemplo, eu tenho aqui a célula A1, 2, 3 e 4. Eu tenho A1, B1, C1, D1. E eu tenho aqui na A1
Vamos dividir aqui bonitinho, para que você entenda o que faz a ferramenta congelar painéis. Bonitinho, mas nem tanto, né? Eu tenho aqui na célula A1, na célula B1, C1 e D1, nós temos os tópicos para essa planilha. Por exemplo, eu tenho aqui data, eu tenho aqui veículo, eu tenho aqui cor e eu tenho aqui preço, por exemplo. Tá? Data, perdão, data, veículo, cor e preço. E eu tenho as informações, eu tenho uma data aqui, né? Na célula 2, na 3, na 4 eu tenho algumas datas, eu tenho os veículos correspondentes àquela data, cor do veículo e o preço que custa aquele veículo. Mas imagine que eu quero fazer algumas comparações, eu quero visualizar as informações que estão lá para baixo, né? Eu tenho ali, por exemplo, até a linha 1000, eu tenho outras opções, eu tenho outras informações até a linha 1000. Então, se eu descer com o scroll do mouse, aquela bolinha que tem entre o botão esquerdo e direito do mouse, se eu descer ou utilizar a barra de rolagem no Excel para você ir lá para baixo na planilha, para visualizar as informações que estão lá para baixo, eu vou acabar escondendo, ocultando essa informação aqui, ó, da coluna, perdão, da linha 1, que está em A1, B1, C1 e D1. Porque quando você vai para baixo na planilha, essa linha, ela se esconde, porque você está indo para baixo para visualizar, verificar as informações que tem lá para baixo. E aí no caso dessa planilha, nós facilmente, nesse exemplo, nós sabemos que a data trata-se de data, veículo, cor e preço. Mas você pode ter casos ali de planilha que tem mais informações, como quantidade vendida, outras informações diversas, o qual você, ocultando a informação, o título da linha 1, você não vai saber, olhando para os dados que tem lá embaixo, você não vai saber do que se trata aquela informação. Né? Você vai ter que ficar procurando, putz, mas essa célula aqui embaixo, a célula D4 é o preço, né? Mas é o preço de que carro? Enfim, você tem que ficar buscando a informação e essa informação ela está oculta porque você foi lá para baixo. Então o que acontece? Você consegue congelar, você consegue travar a informação que consta toda nessa linha 1, para que esse título ele não fique subindo e fique oculto, para que você tenha essa informação paralisada o tempo todo, conseguindo ir lá para baixo sem ocultar a opção data, veículo, cor, preço e tudo que você tiver nessa linha 1. E para isso que serve a opção congelar painéis, né? Se você selecionar a linha 2, você selecionando toda a linha 2 com um cursor bem pequenininho e pretinho que tem quando você encosta o cursor do mouse na linha 2, bem em cima do número 2, vai aparecer um cursorzinho preto, bem pequenininho, apontando para a direita. Se você selecionar, clicar uma vez nessa linha 2, ele vai selecionar a linha 2 inteira, até aquela última coluna que é de número 16.000 e pouco. Você selecionando essa linha 2 e clicando naquela opção congelar painéis, você vai congelar tudo que está acima da linha 2, no caso a linha 1 inteira, fazendo com que o título, cor, preço, carro, quantidade, data e etc., fazendo com que aquilo ali não se mova. Você pode ir e vir na planilha, ir para baixo e para cima, aquilo ali fica congelado. Então é para isso que serve o congelar painéis, tá? E ele falou na questão o seguinte, vai fazer a ferramenta congelar painéis, vai proteger a planilha, não permitindo com que o usuário mexa nas informações, não permitindo com que o usuário altere o seu conteúdo? Não, isso está errado, porque quando nós falamos em alteração de dados, em proteção de células, em proteção de planilha, nós estamos falando na guia revisão da opção proteger planilha.
Beleza? Então, essa informação, essa questão, ele pergunta, está certo ou errado? Falou em proteção de célula, falou em proteção de planilha, nós estamos falando da ferramenta Proteger Planilha na guia Revisão, tá? Então, essa opção, está errada, tá? Congelar painel não tem nada a ver com proteção de planilha e proteção de célula. Beleza? Bom, mais uma questão, né, nesse nosso vídeo, nessa nossa aula 4, é uma questão muito importante. Tem que ficar atento e cai no concurso público, tá? São elas as referências relativas e as referências absoluta. Relativa e absoluta. Referência relativa e referência absoluta. Bom, a referência relativa é muito fácil, muito tranquilo. Referência relativa, veja ali o que eu escrevi para você. Ó. É uma referência de célula, por exemplo, célula A1, que é usada em uma fórmula, que se altera quando esta fórmula é copiada para outra célula ou intervalo. Após a fórmula ser copiada e colada, a referência relativa da fórmula é alterada para fazer referência a uma célula diferente que tem a mesma distância de linhas e colunas da fórmula, na mesma proporção de referência relativa da célula original. Tá? Eu, particularmente, com essa definição de referência relativa, eu achei muito confuso. Olha só, ele fala várias vezes ali de referência relativa, fórmula alterada, referência, tá? É muito fácil de entender sem essa definição, com o próprio exemplo que o Excel nos dá ali. Olha só o exemplo, ó. Por exemplo, se a célula A3 contiver a fórmula igual a 1 mais A2 e você copiar a célula A3 para B3, a fórmula da célula B3 se transforma em igual B1 mais B2. Olha que fácil de entender a referência relativa. Muito fácil. Eu tenho aqui os valores. Não sei se vocês vão enxergar, mas acho que sim. Olha lá. Eu tenho ali os valores. 5, 2 e 7. Então, com certeza ali, ó, A1 é 5, A2 A1 é 5, A2 é 2. Com certeza na célula A3 eu tenho a soma, que é A1 mais A2. Tá? Então aqui nessa célula eu tenho igual A1 mais A2. Muito bem, se eu copiar essa formulazinha que eu tenho ali, que é igual a 1 mais A2, e copiar aqui para a célula B3, você vai pensar assim, pô, se eu copiar e colar ali, na célula B3 ele vai ficar igual a 1 mais A2. Tá? O pensamento não está errado. Mas graças a essa referência relativa, ele vai fazer o quê? O Excel vai fazer o quê? Ele vai copiar esse igual a 1 mais A2 e vai fazer com que esta cópia de A1 mais A2 se transforme em igual B1 mais B2. Por que ele vai fazer isso? Vai acontecer essa referência relativa? Porque o Excel sabe que você tem a função que está somando 5 mais 2, ele sabe que você tem valores no B1 mais B2, ele vai fazer essa relação de valores que você tem em A1 mais A2, ele vai fazer a mesma relação na coluna B, fazendo para você ali, trazendo para você B1 mais B2. Ele vai entender que você tem valor em B1 e B2 e vai fazer essa soma para você, mesmo que na célula A3 conste igual a 1 mais A2. Deu para entender o que é essa referência relativa? Eu copiei e colei A1 mais A2, só que o Excel entendeu que eu tenho que fazer o quê? B1 mais B2, porque eu tenho dois valores ali em B1 e B2. Tá? Então, isso é a referência relativa no Excel. Tá? Muito bem. Já a referência absoluta,
em uma fórmula é o endereço exato de uma célula, independentemente da posição da célula que contém a fórmula. Uma referência absoluta assume a fórmula A1 e B1 ali com esse símbolo, com esse cifrão, tá? O símbolo do cifrão. Sérgio, achei muito confusa essa definição também de referência absoluta. Eu também, tá? Lendo aqui essa definição de referência absoluta, ficou muito estranho, ficou muito confuso. Então, assim como nós fizemos um exemplo de referência relativa na planilha ao lado, vamos fazer um exemplo também de referência absoluta com esse exemplo que eu trouxe aqui para vocês. Ó. Nós temos ali um exemplo de uma concessionária chamada ali Ômega Automóveis Limitada. Tá? Um exemplo fictício. Tá? Nem sei se existe esse nome. Muito bem. Perceba que nós temos ali, ó, veículo Uno, Fluence, Palio e HR-V. Nós temos 4 veículos. O Uno custa 15 mil, o Fluence 25 mil, o Palio 17 mil, o HR-V 86 mil. Nós temos ali um cálculo, ó, um aumento estimado para cada veículozinho ali, tá? Nós temos um aumento estimado, vamos imaginar que um aumento de 10%, referente, por exemplo, poderíamos citar como exemplo a compra de um kit multimídia para aquele carro. Então você deseja por um kit multimídia, eles vão aumentar em 10% sobre o valor do automóvel aquele kit multimídia. Tá? É um exemplo aí fictício, logicamente, né? Eles não vão aumentar 10%, você pega um carro de 100 mil lá, né? Vai aumentar 10% o kit multimídia. Não, o kit multimídia ele é fixo, ele tem o valorzinho dele lá, mas para que a gente consiga fazer esse exemplo, vamos imaginar que você quer colocar um kit multimídia e esse kit multimídia para o seu veículo vai aumentar em 10% no valor do veículo. Né? Então, por exemplo, eu tenho ali, ó, o preço do Uno ele é 15 mil. Então, como é que eu faço ali o cálculo do aumento estimado referente, os 10% referente ao valor do veículo? Eu vou fazer o valor que está na célula B4, que é o valor do veículo. Então, vai ficar igual B4 vezes os 10% que está ali na célula E2. Então, vezes E2. Tá? B4 vezes E2. Muito bem. Só que você concorda comigo que se eu puxar isso aqui para baixo, se eu puxar essa fórmula para baixo com o cursor do mouse na base direita da célula, levar essa fórmula para baixo, você concorda comigo que não vai funcionar? Sérgio, por que não vai funcionar, professor? Porque quando você puxa uma função ou uma fórmula para baixo, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar o valor de B5 e multiplicar pelo valor de E3. Ele vai pegar o valor de B6 e multiplicar por E4. Ele vai pegando as linhas de baixo com as linhas de baixo que você tem na outra coluna. Ali, por enquanto, a B5, B6 está correto. Eu quero pegar os valores dos outros veículos que estão nessa planilha, só que eu quero multiplicar por 10%. Eu não posso fazer nesse cálculo a multiplicação com 2017 e com o que tiver para baixo. Vai dar tudo errado na sua planilha. Você tem que multiplicar 15 mil vezes 10%. Você tem que multiplicar 25 mil vezes 10%. Você tem que multiplicar 17 mil vezes 10%. E você tem que multiplicar 86 mil vezes 10%. Então, para que sua fórmula dê certo, você entende comigo que você precisa travar essa multiplicação nos 10%? Todos os veículos, todos os preços dos veículos têm que ser multiplicados sobre 10%. Então, para que essa fórmula funcione, para que você arraste fazendo com que cada preço de cada veículo multiplique em 10%, você tem que fazer a referência absoluta com esses 10%. E como é que você faz a referência absoluta nesses 10%? Você vai fazer a fórmula... Perdão, deixa eu voltar aqui. Você vai fazer a fórmula
Olha lá. Tá? Você vai pegar aqui, ó, B4, então, igual. Isso aqui onde está o aumento estimado, onde a célula está laranjinha, ó. Igual, deixa eu até trazer aqui, ó, uma flechinha. Igual B4 vezes. Qual é a célula que contém os 10%? E2. Então você vai fazer cifrão e cifrão 2. Esse cifrão vai travar a célula E2 para que você, ao arrastar para baixo, multiplique o preço de cada veículo por 10%. Ele vai fazer B5 vezes E2, B6 vezes E2, B7 vezes E2 e assim sucessivamente, independentemente até onde você tenha que arrastar para baixo. Isso é a referência absoluta. Então você fez B4 vezes E2, dá um Enter. Vai ficar dessa fórmula a função, a formulazinha que você fez. Quando você arrastar para baixo essa fórmula, indo até o último valor ali, ele vai fazer igual B5 vezes E2. Ele vai multiplicar sempre por E2. E esse ato, esse negócio de você ter que travar uma célula para que você consiga efetuar cálculos com vários produtos, com vários itens, chama-se referência absoluta, tá? Então procure na internet, procure outros exemplos de exercício com referência absoluta, tá? Procure outros exemplos de exercícios com outras fórmulas e funções que nós vimos, estude lá os operadores aritméticos, os operadores de comparação, de concatenar, e veja esses exercícios novamente, aperte o play, aperte o pause, anote e faça e refaça esses exercícios. Beleza? Nos encontramos então, pessoal, na próxima aula. Estude bastante e bons estudos para você, tá? Até a próxima aula, pessoal!